uma retomada da psicanálise a partir do imaginário. A ideia seria essa, né? Retomar a psicanálise a partir do que vigora hoje, que é muito mais que naquele tempo, é a vontade do eu de conseguir manifestar-se, ser reconhecido publicamente, né? Tem um continho do Machado chamado Fulano, muito interessante sobre isso. Dois amigos botam a notinha no jornal dizendo que Fulano Beltrão, a pergunta da Márcia, né? A net, será que é o problema na net dela ou da minha? Tá ouvindo bem aqui? Tá rápido o som? Tá normal? O som está normal, só a imagem que não está aparecendo. A imagem não aparece, não? Tá É tudo. a internet dela. Tá É. tudo normal. Então é bom ela falar, porque assim ela talvez roda o botão lá, né? Então, nós estamos vivendo na época, então, em que o eu, né, quer aparecer. E o Machado tem um continho muito bom chamado Fulano. Como a gente fez uma boa varredura na obra do Machado, tem sempre um exemplo para trazer, né? No Fulano, dois amigos percebem que no conto Fulano, dois amigos veem um rapaz que é muito bom pai de família, etc, etc, e bota a notinha no jornal informando isso à sociedade, que o Fulano, Beltrão, é um ótimo pai de família, um exemplar homem. E o Fulano Beltrão, depois que lê isso no jornal, ele quer então tornar público isso, ele mesmo. Aí ele começa a dedicar a paróquia, fica igual político, assim, vereador. Ele começa a fazer coisas para o público, para ser reconhecido em público. É um continho de 1884, tem mais de 120 anos, mas está parecendo com o ego do hoje em dia, né? Eu descobri isso. Aqui o Adelmo, eu descobri o narcisismo. O Freud, eu descobri o inconsciente, uma psicologia dentro da medicina. E o Machado também. Eu descobri que não tem psicologia, assim, a psicologia humana, ela funciona toda na relação da gente, né? Minha mãe comigo, desde criança. Viver é psicológico na linguagem, né? Você tem que ser esperto porque a sua mente pode ser enganada por alguma coisa e você cai numa armadilha e se ferra. Então, isso é psicologia, né? O Machado começou a sistematizar isso dentro da literatura, que a gente fez um livro sobre isso. Já o Freud... Olá, Lucas, boa noite, parabéns por ter vindo no início hoje, pega mais no começo. O Machado percebeu que não tinha uma psicologia formalizada e ele formalizou sob o modo de literatura. O Freud foi mais adiante e viu que dentro da medicina não tinha psicologia nenhuma. E ele inventou, então, criar dentro da psicologia o que chama análise da mente, né? Análise psicológica através do discurso. Então, a pessoa inventa alguma coisa e quer publicar, né? O Freud achava que era uma ciência, e não deixa de ser. Eu estou mudando um pouco, porque a psicanálise, de fato, ela não é uma ciência, que você possa publicar igual um teorema de Pitágoras, né? Mas se cada pessoa descobrir os erros aos quais está, né, submetendo ou caindo neles, por engano, e ser mais um pouco precavido nas ilusões, aí ele consegue ter o pé atrás, né? Ter o pé atrás. Porque senão a gente vai de corpo e alma nas coisas, né? E quando você vai literalmente, né, pelo literal, o episódio Chris Rock e Will Smith é um jogo psicológico ali, né? Boa noite, Elisângela. É um jogo psicológico, porque
O cara perdeu o Oscar, né, por uma bobeira. Então, se a gente for esperto com as palavras, você fica com o pé atrás, né? Então, nós estamos, nesse momento, estudando como é que a invenção da psicanálise lá com Freud e Jung, também na relação de aprendizagem, né, que o Freud estabelecia com o parceiro a quem ele se relacionava desde jovem, a gente está vendo nas cartinhas isso, né? Olá, boa noite, Jairo. Bem-vindo aí, né? Então, hoje seria o 13º encontro, onde a gente está estudando a invenção, né, da psicologia dentro da medicina. São dois médicos que estão conversando. Por que interessa ao médico o debate? Justamente porque o médico é o responsável pela saúde humana, né? A começar, todos nós somos ignorantes da saúde da gente mesmo e da psicologia que incide sobre o corpo, né, que produz uma doença. Então, se todos nós somos ignorantes disso e acabamos batendo no médico, né? Então, o médico Freud e o médico Jung são médicos da mente, né? Estavam inventando uma psicologia dentro da medicina. Sei de há muito tempo, de há muito que não se pode mudar as pessoas. A gente vem achando essas frases no meio das cartas. Não pode mudar as pessoas. A pessoa tem que tomar consciência que ela precisa mudar ela mesma. Se ela continuar reincidindo, tem um amigo aqui com 75 anos, essa foi boa. Bebeu vodka direto, só bebia. Teve uma crise aí de quase morte, parou no instante seguinte. Sei de há muito que não se pode mudar as pessoas, mas a ameaça de morte interna pode, né? Ninguém vai segurar o litro de vodka da mão dele, né? Nem a mulher, nem amigo, não adianta falar. Tomou um choque e parou de beber. 75 anos de idade. Então, o que vai mudar a pessoa é uma ameaça que ela sofre sobre a vida dela, que ela tem que parar, nesse caso, um fato óbvio, né? Não tem psicologia nenhuma aí, né? Tão rudimentar que... Então, nós estávamos na carta aqui, né? Estou retomando um pedacinho para ver, assim, se tem alguma coisa nesse último encontro. O Freud esteve em Zurique de 18 a 21 de setembro, hospedou-se no apartamento de Jung, no Borghese, né? O médico ficava morando dentro do próprio hospital psiquiátrico e o Freud ficou 3 dias dentro do manicômio, né? Deve ter uma ala mais nobre, né, para o médico habitar ali dentro, num setor especial para os profissionais da saúde, dentro do próprio hospital. No hospital, Jung lhe mostrou a Salô, de 23 de setembro de 1908, com os meus melhores, aí vai, termina. Não, mostrou a paciente. Isso aí. Mostrou no hospital, Jung mostrou a Freud, a paciente B, que aparece, né, no relato de Jung. Carta 110, a gente já leu. Meu amigo, querido amigo e herdeiro, chama Jung de herdeiro dele, né? Já vai instituindo Jung como sendo... Aqui ele vai falar de um paciente. Ontem, um de meus pacientes, um homem ansioso, um caso clássico bem situado, agora no caminho da cura, muito bem, muito inteligente, sob todos os aspectos. É o contrário da demência precoce, familiarizado com nossas publicações, então ele lê a psicanálise, né? Saiu-se com a seguinte ideia, que ele mesmo se classificou de paranoide. Eu estou com uma ideia paranoide aqui. Eu sou um corpo de oficiais. Não só isso, tal qual a fórmula da sua paciente, as fórmulas da sua paciente,
E o 2 aqui, ó. Psicologia da demência precoce é uma fórmula típica da paciente BST, que ele conheceu lá no Burgos, tá vendo? Jung acabou de falar lá em cima, né? Você conheceu durante 3 dias hospedado no Burgos, é a paciente que está no manicômio direto, né? Que diz, eu sou uma suíça. Essa paciente que está no Burgos e fala essa frase, que o Freud deve ter escutado lá, né? Que aparece no livro do Jung, ou leu no livro, né? É uma fórmula assim, eu sou um corpo de oficiais, eu sou uma suíça. Que o Freud vai dizer, é uma frase histérica, que nós estamos aqui vendo o seguinte, tá? Há uma briga entre o Freud e Jung, uma disputa teórica, né, sobre conceituar, girando em torno da demência precoce e do que é a histeria. De um lado, o Freud joga pela histeria. Do outro lado, Jung diz que a histeria vai sempre acabar indo bater numa queda da compreensão da realidade, né, que é a demência precoce. Nossa revisão aqui pelo lado do império da imagem, né, o poder imaginário, né, o poder de Dilma como presidente do Brasil, como, né, a impostura que tem quando é posta num cargo. O poder da imagem que vai descendo de nível, né? Então, aqui ele fala de um paciente que não soa isso tal qual as fórmulas da paciente sua que nos encontros de Salzburg também foi levado no primeiro congresso lá que aconteceu, né? Em Salzburg, o senhor declarava diferirem fundamentalmente de um caso de histeria ou neurose obsessiva. Olha só o diagnóstico. A explicação aqui está. Não se tornando oficial, conheceu um fracasso do qual muito se ressente e esta é a sua recompensação. Compensou pelo fracasso. O significado primeiro é que ele é um corpo de oficial, porque o pai sempre lhe disse que era inadequado para outra profissão e depois que é tão bonito como só um oficial pode ser. Fala que é um catamito, né? Um homem efeminado. Que ele, então, tentando salvar o rapaz, enfia ele no meio de um corpo de oficiais do exército, né? O pai, por indução imaginária, né? As frases são por indução imaginária, né? Tão bonito, que é uma frase, né? Histérica a frase, né? As frases imaginárias são sempre histéricas, né? A histeria tem a ver com o imaginário. Era de fato um rapaz bonito e a desgraça dele foi justamente a beleza. Estragado em casa, né? Por essa frase do pai, né? Por esse comentário indutivo, né? Que induz. Meu filho acha que você vai dar um grande, aí você vai seguir o pai, pronto. Esperava subir no exército graças apenas à aparência. Boa noite, Leila. Nada poderia dar errado. Estava certo de ser o queridinho de todos. E, a princípio, ao que parece, foi o queridinho de todos. Por outro lado, ele é uma... Número 3 aqui diz, puta de soldados. Então, ele tornou-se uma puta do soldado, queridinho de todos. Logo depois, fez declaração normal, todo o corpo de oficiais pode comer o meu. Então ele estava meio que apavorado. A gente não sabe se aconteceu, né? A gente não sabe se aconteceu. É o medo dele, medo paranoico, né? Que não disse que aconteceu nada disso. São frases, né? Se aconteceu na realidade ou não, vai saber. Que apenas requer uma projeção e uma mudança de sinal para exprimir a correta ideia paranoide de perseguição, tá? Todos eles querem me pegar, mas não quer dizer que pegou. Obviamente, o caso está cheio das mais perfeitas fórmulas de condensação histérica, tá vendo? Pelo lado dele, é como uma mulher gostosa, assim, que anda na rua e acha que está todo mundo olhando para ela, né? Tem uma colega aqui em Vitória, engenheira, ela falou assim, Adelma, é porque você não sabe o que é ser uma mulher. Quando eu ando na rua, a cidade inteira está olhando para mim.
Aí eu olhei para ela e falei assim, nossa senhora, hein? Parece até... Mas ela acha que a cidade inteira olha para ela, né? Se ela diz isso, então é o quê? Uma fórmula de condensação histérica com ideia paranoide de perseguição, né? Todo mundo quer estrupar essa mulher, por exemplo. Seja que sim, seja que não, que não interessa para nós. O que interessa é o imaginário perturbando, né? A pessoa na sua condução na realidade. Temos aqui um encadeamento de ideias, um processo de regressão, como preparo para suas expressões e sintomas. Isso que é importante, ó. Encadeamento de ideias, processo de regressão, preparando para entrar no sintoma. Qual é o sintoma que ele faz? O sintoma está aqui, né? O corpo de oficiais, diz o Freud, ele vai para a literalidade, né? Cor diz que é sintoma cardíaco. Há, em outras palavras, uma paranoia inconsciente que na psicanálise ele vai tornar consciente, informando que é sintoma cardíaco, né? Porque encadeamento que expressou em sintoma cardíaco, né? O coração está saindo pela boca, né? Está apavorado que lá dentro do exército, ele, um rapaz bonito, que pretendia subir de posição, tem a impressão, ou não sei se tem a impressão ou a realidade, né? Que ele é, então, desejado pelos demais que querem pegá-lo, né? Se sim ou se não, o que importa é que ele faz um sintoma cardíaco, né? Então, ele diz aqui, o encadeamento de ideias que leva a um processo em sintoma que é problema cardíaco. Sua desconfiança de que na análise, porque também, já tinha dito, né? Ele é o leitor da psicanálise, não é isso? Falou aqui em cima, né? Estudioso da psicanálise, então ele consegue ajudar o analista dizendo essas coisas, né? Por associação de ideias, ele compreende que o sintoma se produz por associação de ideias. Boa noite, pessoal. Cheguei atrasada hoje. Tranquilo, Leila. Vamos ver se retorna aqui, retornou. Tá ouvindo o meu som? Aparecendo a minha imagem, tá? Então retornou. 8h20, tem alguma coisa que a colega aqui percebeu que é 8h20 em ponto que cai, né? Bem observado a vez passada, 8h20, agora também caiu a rede, agora voltou. Então, encadeamento de ideias que leva ao sintoma, né? Para quem já está assim, acostumado aqui com a leitura da psicanálise, tem um mínimo de experiência com a vida, isso aqui já está se tornando banalidade, né? Certo? Já está se tornando fácil de a gente compreender. Encadeamento de ideias na linguagem que leva a fazer o sintoma, né? Tá? Tenho também a oportunidade de estudar no momento um caso autêntico de demência precoce de uma moça muito inteligente que por enquanto uma transferência enorme, né? Ai, doutor Freud, aí a transferência assim já chega entregando tudo. Sexta-feira passada à noite, seu chefe nos visitou com a esposa dele. Não falo da visita do Bloiler com a esposa dele lá no Freud. Pôs-se em defesa da sexualidade infantil, a qual há apenas 2 anos não compreendia, entre aspas, agora defende que compreende. Ambos, o casal, né, marido e mulher, se precipitaram então sobre mim, insistindo para que eu substituísse a palavra sexualidade para colocar no lugar dela autismo, para tirar o impacto do sentido, né? Se o problema é sexual, não é, é um autismo. Isso, no dizer deles, daria fim a toda resistência, mal entendidos. Falei a minha descrença num final assim, tão feliz, que basta trocar o nome se ele resolver tudo, né? Aqui nós estamos em 21 de outubro de 1908, e Jung agradece a Freud um pacote de livros que tinha chegado, ele estava viajando, né? Fala que a visita do Freud lá no Burgos fez um bem muito grande,
Muito obrigado por me falar a respeito dessa ideia paranoide que estava falando sobre o paciente. Nunca duvidei da possibilidade de que alguns produtos dessa espécie sejam psicogênicos na origem. Até no comentário do Bloiler aqui, ó, trocar a sexualidade, né? Parar de falar sexualidade como doença e falar autismo, causa da doença, a etiologia da doença, né? Seria autismo e não sexualidade. Até nisso tem imaginário, né? Eu imagino que se trocar uma palavra pela outra, ideias paranoides todo mundo tem, né? Você fica imaginando coisas. Nunca duvidei da possibilidade de que produtos dessa espécie sejam, então, de origem, né, de gênese psicológica, posto que, costumeiramente, são também encontrados em pessoas normais. Apenas não ousaria admitir a substituição da realidade por tais produtos fosse também de origem de gênese psicológica, né? Aqui ele fala que o Gross viu no Tsukunf, no jornal, né? O que é que o Gross anda escrevendo? Gross é aquele paciente que tinha... É um médico, né? O Gross publicou carta, ó. No jornal, publicou uma carta. Então, através de publicar carta, escrever e dar aula, como ele diz, docente de psicopatologia em Graz, sobre um caso dele, né? E vai dizer aqui que tornar-se escritor, né, de casos, interpretar o outro, acalma também o médico Gross, né, Otto Gross, que estava internado e com quadro de loucura, né. Nós vamos começar hoje, então, 8h20. Então, aqui de novo, né? 112. Nós estamos virando para 1909 já, né? Caro amigo, o trabalho é tanto que me tira o fôlego, a carta de Freud a Jung, né? 8 de novembro de 1908. Trabalho muito, me tiro o fôlego, e é isto somado a um acontecimento familiar que me tem impedido de escrever. Minha filha ficou noiva de um homem que ela mesma escolheu. Então, a histeria aqui está resolvida, né? Já que ela escolheu, a responsabilidade é dela, né? O problema da histérica vai surgir quando é o outro que faz por ela a desgraça dela. Mas como ela escolheu, está resolvido, né? Para se casar daqui a uns meses, e os jovens estão fazendo uma confusão enorme. Espero que já não haja obstáculos a impedir seu trabalho. Quer em nosso pensamento, quer em nossa atividade, devemos fazer grande progresso no decorrer desse ano de 1908, que vai começar em 1909, né? Comecei a trabalhar no ensaio cujo título é esse aqui, né? Exposição do método geral da psicanálise. Já disse tudo, mas vai indo muito devagar. Atualmente, só posso escrever aos domingos, sempre são muitas... Então, o Freud, dentro da psicanálise, ele foi assim, aquele médico que observa as coisas no doente, né? O trabalho é duro. E tira o fôlego e tem que escrever. Então, imagina você ter uma oficina mecânica, uma padaria, ou um negócio qualquer, né? Depois de trabalhar, você vai tirar assim, algumas reflexões filosóficas ou psicológicas sobre o seu trabalho, né? O Freud foi o médico que, dentro da medicina, fez isso. Enquanto que o médico, em geral, atende, né, e vai embora para casa, tirar um momento para escrever sobre a experiência, né? É isso que ele está falando. Aí tem quem ataca a psicanálise, né? Tá inventando muita coisa na medicina, está inventando muita psicologia. Enquanto isso, já vai dizer que a segunda edição da Interpretação do Sonho vai sair. Vou começar, então, agora pré-aquecimento para entrar aqui no 113J. Então, ele fala aqui, né? Caro professor Freud, a carta de Jung agora. Essa carta diz aqui, grande é o poder da tua verdade e ele há de prevalecer. Grande é o poder de tua verdade, em latim, né?
Eles vão citando frases, então, assim, para autoestímulo deles mesmos, né? As notícias supostamente funestas de sua última carta, Mering, Morton Prince, Dr. Parker, na verdade, me fortaleceram o ânimo. Nada é mais detestável que se gabar da aclamação pública instantânea, repousar em solo demasiadamente povoado. Então, não dá para ficar já cantando vitória, né? Fico, portanto, feliz com a enérgica oposição que nós suscitamos. Estou inventando uma novidade, gera oposição e diz, zombando, né? Estou feliz com isso. É claro que muitos outros também aguardam a vez de fazer um papel ridículo, criticando a teoria deles, né? Até Forel, na última hora, pôde entrar em cena. Já há algum tempo notei soprar da América, qual Morton Prince parece consagrar um porta-voz muito especial, um brando vento, né? Do pudor, querendo criticar a intromissão do médico na vida privada do doente, né? Vida privada simbólica, né? Cada qual teme terrivelmente pela própria prática, cada qual só espera uma oportunidade de passar a perna no outro. Ó. No meio da produção, vai surgindo essas frases terríveis, né? Vocês estão acompanhando, né? Então, assim, tem algum comentário? Tem algum comentário aqui? Quem tiver comentário, pode falar. Ah, eu não tem não ainda. Aqui o espaço é livre, tá? O Eduardo sabe já, a Márcia, né? Os colegas, não tem gente nova aqui hoje. Adel, Fala, parece Mauro. que o Jung, né, estava ressaltando o defeito dos outros ali, né, para quando apareceu o dele ficar bem normal, né? Quando ele diz ali que um quer, cada qual só espera uma oportunidade de passar a perna no outro. É muito comum, né, a gente ficar ressaltando o defeito do outro, né? Aquele homem, ele é pilantra, é ladrão. É. Na hora que desmascarar a pessoa, é normal, né, que ele é, o outro é. É. Aqui, ele está falando isso também no contexto que você, claro que entendeu, né? Você falou esse caso aí, no mais geral, assim, no dia a dia. Mas aqui ele está falando no contexto, assim, como nós estamos trazendo para dentro da medicina perguntas sobre a vida simbólica da intimidade das pessoas, então, enérgica oposição aparece, porque começa a pergunta de namorado, né? Não, eu compreendi, sim, eu exagerei um pouco para mostrar. Entendi o que você falou, mas aqui é interessante que essa oposição que gera, porque quer perguntar assim, Márcia, o que está acontecendo? A senhora está assim, toda não sei o quê, com problema, mas é problema de... Mas fazer pergunta íntima, né? Será que você está, né, sabendo conduzir o seu namoro, com o seu cuidado com os filhos, ou com o seu marido, inveja da amiga? Então, o médico, para poder saber o sintoma, ele começava a fazer perguntas sobre a vida simbólica, afetiva e a intimidade. Quer dizer, entra numa área que a paciente... Doutor Freud, perguntas são essas? Pelo sintoma que a senhora tem, que ninguém cura, ninguém sabe o que é, se você não quiser abrir o jogo, não tem problema, não. E a sua vida está em jogo aí, né? Está com paralisia facial, aquelas histéricas cheias de paralisia, né? O homem dos ratos. Essa mulher aqui que está internada no manicômio, né? O que a senhora fez para ir parar no manicômio? Depois que foi, não tem mais jeito. Mas assim, se você continuar assim, vai parar no manicômio, né? Então, a pergunta é pela intimidade simbólica. Como é que você conduz sua vida que está gerando essa tragédia, né? E isso, então, gera no meio dos médicos uma enérgica oposição. É João de Deus aqui, né? João de Deus foi através dessa que ele aproveitou. O perverso, né? Não é um perigo mesmo, né? Então ele fala assim, cada qual teme terrivelmente a sua própria prática, né, médica, porque ele quer se limitar só à doença, cada qual só espera uma oportunidade de passar a perna no outro, também tem o comentário da Márcia, porque também vai esperar o momento dele, né? É por isso que temos tão poucas notícias dos que trabalharam comigo e o visitaram. Na América, eles estão simplesmente imprensados contra a parede.
Esquivei-me aos avanços do Dr. Parker, apesar da melosa carta de 3 páginas que ele me escreveu, não há nada que recomende o projeto. A propósito do Dr. Parker, recebi também uma informação do Dr. Rock que, em absoluto, não me deixa entusiasmado. Foi por simples indicação de Peterson que ele se dignou procurar a nós, e, assim, não sabe realmente como andam as coisas. Agora, imagina só o burburinho, a fofoca que surgiu no meio médico. O que as doenças são de origem psicológicas, sentimentais e de empatia, dificuldade de relacionamento, as doenças são... A medicina vai mudar toda, então? Quer dizer, a psiquiatria, tudo muda porque não é nada orgânico, é tudo, né? Linguagem, compreensão equivocada. Então, começou a mexer na estrutura da medicina, né? Aguardo na maior impaciência a segunda edição da Interpretação dos Sonhos, bem como o ensaio que o senhor anuncia. Nós estamos lendo no Jovem Freud, de onde ele trouxe essas ideias de que os sentimentos são problemáticos, porque ele escreve em espanhol, é escondido de todo mundo, ele quer saber o que pensa. O Freud tem... Boa noite, Guilherme. O Freud tem enormes questões internas. Ele acha que a vida humana não é você ficar no balcão vendendo pão no padeiro, né? Ou no açougueiro, carne, assim. Essa banalidade é simples demais. Você está no balcão ali vendendo carne, né? Ou na mercearia vendendo sei o que lá, ou, enfim, no trabalho cotidiano. E a vida não pode ser isso. Então, o Freud, quando fez medicina, ele fez... Não tinha outra escolha. A medicina propicia relações de intimidade com os pacientes, mas ele já tinha, desde jovem, um problema, uma questão com a intimidade simbólica, né? Sentimental com relação à vida, né? Então, é um homem que tinha uma pré-história antes da psicanálise, uma pré-história que rumou ele para a psicologia, né? Para escutar essa doença do outro que ele já estava treinando desde jovem, desde os 18 anos. Então, Jung dizendo, aqui é uma carta de Jung, né? Terminei agora há pouco um breve trabalho para Binet, né? Binet é aquele do teste do QI, né? Quem sabe, na psicologia. Alguns exemplos de sonhos com análise rápida, mandou para Binet, que é francês, né? Alfred Binet. Não deixe de ser superficial, mas foi escrito de tal modo que até em francês, se quiser, pode entender essas análises rápidas de sonho, né? Começou a ensinar o francês Alfred Binet um pouco da psicanálise, né? Infelizmente, vai circular apenas entre psicólogos que não terão dificuldades em se descartar dele. Os franceses desancaram também nosso pobre Maeder. A boa opinião que Binet faz de mim, até agora inabalada, deve-se a Larguier de Desbacel, livre docente em Lausanne. Uma psicanálise espalhando, né? Já tinha dito lá atrás, pela Noruega, agora pela França, né? Já dispõe de bastante matéria para fazer o livro de ano, né? O Yearbook, que é um livro anual sobre casos psicanalíticos. Falta-me apenas o ensaio de Binswanger, mas é provável que o tenha no início de dezembro. Se possível, colocaria no primeiro número o texto desse Maeder sobre sexualidade dos epilépticos, que tem algumas coisas notáveis. Não acho que o trabalho de Binswanger pode ser dividido em 2 partes, caso seja muito extenso? No segundo número, se tudo der certo, espero colaborar com materiais clínicos da demência precoce. Estou agora trabalhando em associações de demência precoce com Stockmaier. Além disso, tenho 2 jovens laboratórios. Alunos, como o senhor sabe, são umas pestes. O prazer que um bom aluno dá impõe um alto preço. Queira aceitar meus cumprimentos de minha mulher pelo noivado da filha. 114F. Caro amigo, aqui é Freud, né? Concordo inteiramente com o senhor. Quanto mais inimigos, maior honra. Isso aqui é um dito de guerra, né? Viel Feind, viel Ehr. Um dito popular, originalmente lema do general germânico George von Bundesberg. Parágrafo citado por Jonas, então, né? Quanto mais inimigos, melhor. É uma ideia que... Quanto mais inimigos, mais honra, maior honra.
Então, quanto mais oponentes né, dentro da medicina, para você transmitir a ideia, melhor. E assim que ele for vencido, ele torna amigo seu. Agora que podemos viver, trabalhar, publicar nossas coisas e desfrutar de certa camaradagem, a vida não é de todo má, nem gostaria que ela tão cedo mudasse. O dia do reconhecimento, tá vendo a imagem aqui, o imaginário? Nós sabemos como é que o Nietzsche caiu, né? Né? O Nietzsche caiu pela busca do reconhecimento megalomaníaco, né? O Nietzsche, o Tolstói, o Schreber e um monte de gente, né? Um atrás do outro, assim, quer ser grande. O Freud mesmo foi outro que foi cair lá em 1914, né? Até, né, esse quanto mais inimigos, né, maior é a honra, quer dizer, né, ao vencê-los, né, quanto mais você vencer, mais honrado, né, então, assim, vai tudo pelo imaginário mesmo, né? Tudo pelo imaginário, né? Quanto maior o cargo, maior o tombo, né? Quanto mais inimigo, maior a queda também, né? Quanto mais reconhecimento eu busco, mais perigoso eu tô ficando, né? Mas quanto é mais lido, né, mais comentado, né? Quer ser endeusado demais, né? Por que encontrou resistência na psicanálise? Porque, né? Quer dizer, Porque falava da sexualidade, ninguém queria falar da admitir. intimidade, né, Márcia? Assim, o que você está conversando lá da intimidade aqui do casal, lá no... Começa a falar, né? Meu marido, né? Aí minha Uma esposa. mulher com um homem dentro de um consultório vai falar da atividade naquela época, né? Isso também, né? Mas aqui Também. acaba interferindo, né? Acaba Você interferindo. está falando do meio médico, né? Além desse lado aí, que é um lado talvez de algum tipo de interesse, mas hoje é assim o empoderamento, né? O empoderamento que está falando demais hoje, assim, empoderar, né? Ou você vai dar voz, empoderar a pessoa para ela vir questionar de uma maneira imaginária, né? Depois que tem um certo poder, aí você fica numa disputa, né? Quanto maior o ego, maior será a frustração. Cuidado com isso. Quanto maior o ego, maior a frustração. Principalmente na clínica, é o que a gente mais percebe, né? Uhum. Que frase bonita, né? Quanto maior o ego, maior a frustração, né? Interessante. Então, assim, o dia do reconhecimento, quando vier, será para o presente o que a mágica hedionda do inferno é para o tédio sagrado do paraíso. Usa muita metáfora, né? Que aqui é o Freud falando, né? E quando vier o reconhecimento, então será assim, o presente que nós vivemos, que é a mágica hedionda do inferno, vai virar um paraíso lá no futuro, que aí também diz, não, ou melhor, o inverso. Eu estava sem saber como agir com Parker. Diante das informações de Brill, resolveram me fazer de difícil. Então, vou me fazer de difícil com o Parker, diante das informações que o Brill me passou. Agora que recebi e li o primeiro número dele, e sobretudo depois do que o senhor disse, vou recusar. O ensaio progride muito lentamente. De 8 às 8, fico preso à rotina, né? 8 da manhã às 8 da noite, Freud trabalhando no consultório. Né? Olha só, né, como é que ele trabalhava, né? Fiquei pensando aqui, porque 12 horas por dia, né? E ainda escrevia, lia. À noite, ia escrever os casos clínicos à noite, fim de semana, de madrugada, né? E a gente, às vezes, no textinho, a gente está com preguiça. Ele está investigando a pesquisa, né? Era num momento, assim, muito... O senhor o aceitaria para o segundo meio volume do Yearbook, caso minha íntima repulsa a indiscrição impeça-me de escrever outro texto sobre o homem dos ratos com neurose obsessiva? Ele, aliás, vai indo esplendidamente. O próprio Freud se elogia aqui. Desagrada-me dar a outras revistas uma coisa tão específica que só para nosso círculo mais imediato pode ser inteligível e de interesse, né? O Homem dos Ratos é um caso clássico, né? Principalmente até hoje, né? No mundo inteiro é lido, né? E é interessante que o Freud, né, ele não quer mostrar, né, esse estudo, né, para leigo, né, assim, no assunto, né? No início, sim, né? Porque gera um pouco de repulsa também, tá, Márcia? Então, porque ali, né, entre os amigos ali, eles podiam, né, criticar ou fazer alguma emenda, né, alguma coisa, né?
Aí ele E já também, queria mostrar perfeito para... e também porque, assim, o nosso círculo mais imediato vai entender e não vai cair de pau em cima, porque o Homem dos Ratos é um artigo bem pesado, né? É, Por pressupor conhecimento dos estudos, tá? Então, gente que pressupõe conhecimento, que sabe-se lá de mais o quê? Acolherei de bom grado seu franco parecer editorial, né? Então, mais uma vez, o Jung vai ser o primeiro leitor aqui do caso Homem dos Ratos, né? Que ele tinha falado nas cartas anteriores, a gente lembra aqui do pequeno Hans, que ele disse que mandou manuscrito, que tinha que imprimir, né? Aqui está mandando o Homem dos Ratos. Lembre-se, porém, que o ensaio, seja como for, há de ser publicado no segundo volume dos artigos. Já que me pergunta, não vejo por que não dividir a análise de Binswanger. A essa altura o rapaz já a deve ter pronta. O modesto nimbo dado pelo prefácio há de ser muito bom para o yearbook. Abraham, Adel, mas aqui ele diz que, embaixo aqui no rodapé, que o ensaio nunca foi publicado. sim, é esse outro aqui, ó. Que eu tinha falado dessa nota de rodapé, é desse ensaio aqui em cima, né? É o outro aqui. Exposição geral do método psicanalítico, número 2, aqui ele fala lá embaixo, que nunca foi publicado. Ensaio geral do método psicanalítico. Agora, o Homem dos Ratos foi, né? É clássico, né? Histórico. Então, desagrada-me dar a nós as revistas, pouco inteligível, né? Aqui vai. Abraham me informa que sobreviveu à primeira batalha em Berlim. Então, tinha gente contra lá em Berlim, né? Número 3 aqui, né? Abraham falaram em 1911 na Sociedade Berlinense de Psiquiatria e Doenças Nervosas sobre a neurose e os casamentos consanguíneos, né? Sendo atacado por Ziren, Bratz e outros, né? Então, a psicanálise começa a se espalhar e eles começam a escrever artigos, né? Doenças nervosas, neuroses, né? Em casamentos consanguíneos, né? Aí vai trazer interpretação psicanalítica para todo quanto é lugar, encontra, é atacado. Gente, vocês estão exagerando, né? Começa a ver chifre em boi de cabeça de cavalo, e vai, tem também, tem um cuidado, né? Meu homem ansioso, né, o que era do corpo de oficiais, como sem dúvida o senhor se lembra, acha-se, por sua vez, no meio as soluções mais belas. Então, soluções imaginárias mais belas, que ele mesmo descobre agora, realmente merece um grau de doutor, né? Zombaria, tá vendo? O homem lindo lá. Tanto quanto o Malade Imaginário, né? De Molière. Diz ele que pretende concluir a recuperação com uma obra literária que há de servir aos nossos propósitos. Então, ele é bonito, deve escrever bem, conhece a psicanálise, então ele pode publicar uma obra literária, tá vendo? O livro de Mal sobre a vida sexual da criança não só é fraco, como desonesto. Aqui a gente deve lembrar, assim, o Machado de Assis, lá em Questão de Vaidade, ele cita o doente imaginário, né? Todos nós somos doentes da imagem. Então, nós todos tem um pé na histeria, né? Qualquer frase que me fala, eu me aborreço facilmente, por exemplo. Mexeu com Will Smith com a frase, com a mulher dele, ele virou aborrecido, perdeu o Oscar. Então, todos nós somos doentes da imagem, tá? Vai tomar no cu, porra! Aí deu, puxou a arma, a faca, deu briga no bar, né? Todos somos É doentes da interessante, imagem. né, que é uma coisa, assim, impulsiva até, né? Vira Mexeu com a impossível. imagem, sangue ferve na hora. Vai a merda, sai da minha frente. Já falei mais vezes, você tá aquele negócio Tem que dar assim. o troco, revidar. Sai de perto, porque quantas vezes minha esposa, estava assim, mozinha, você tá nervosa, eu vou sair, dá licença, alguma coisa aconteceu, isso não é comigo, você não é assim. Então você E não até pode. com objeto assim, né, Adelmo? Porque É, quando você investe, né, é, a sua libido naquele objeto e mexer com aquele objeto, está mexendo com você, né? isso aí.
Então você critica a psicanálise, fala a psicanálise, você, Adelmo, você só critica a psicanálise, aí começa, né? Falou mal do feminismo, falou mal da minha esposa. Então começa, nós somos todos doentes da imagem, né? Peste Molière, né? Que o Machado cita, trabalha por esse lado da vaidade humana, né? Mexer com o imaginário é mexer com a vaidade, né? Você está gorda, né? Você quer que a imagem é o reflexo do oculto, Você quer detonar Mexer com os filhos, né, também, mexer com os filhos, sabe, aquilo, né, aquilo que, aquilo que é da ordem da nossa extensão, do nosso narcisismo, então, assim, os filhos, né, também, a mãe, o pai, assim, não mexe com o meu filho, não toca nisso aí, é porque é da ordem da falta também, né, tudo que toca na nossa falta, Até mesmo uma lavadeira, né? Uma lavadeira que vive para lavar aquela roupa, né? Lava para fora, na beira do rio até. Se alguém falar que a roupinha não está alva, mexeu com ela, porque é ali que ela investe libido, né? Exatamente. Isso de investir libido é interessante. Isso é um tema muito interessante. Isso é da ordem do, né? Pseudo-amor, como a gente fala por aí, né? Existe amor? O que é o amor para a psicanálise? Será que existe amor em psicanálise? É interessante. Agora, o que a Leila comentou, hoje minha irmã aposentou como diretora de uma escola do Estado, depois de dar aula há 35 anos. A Delma não aguentava mais. Você não pode dar nota baixa ao aluno que o pai vem para cima do professor. É o que a Leila disse. Mexeu com meu filho, derrubou a escola inteira. Quer dizer, o pai aparece. Que história é essa que o meu filho tirou nota baixa? O feminismo é a mesma coisa, né? Mexeu com Você o não número de pode motor. reprovar o aluno, né? Você não pode. O aluno fez uma redação horrível, meu senhor, ele não consegue ler. A senhora que não sabe ensinar. Então, hoje nós estamos vivendo um esquema que virou impossível ser até professor, e agora ler com esse comentário ajuda mais ainda. Quer dizer, você mexeu com o filho, mexeu com o pai, com a família inteira, e está todo mundo a favor do pai da família, e o professor, coitado, é o vilão. Então, não pode corrigir uma redação dando nota baixa, mesmo que ela seja horrível, né? O livro de Moll sobre a vida sexual da criança não só é fraco, como também é desonesto. Que alma vil e maliciosa, que espírito estreito ele deve ser. Até seus chefes já aceitam a sexualidade infantil. Aceito com o nome de autismo, né? Se bem queira, por medo de ofender os melindrosos, arranjar para ela um novo nome, talvez sexidade, no lugar de sexualidade, na mesma linha de autismo. Então, imaginário de novo, né? Trocar a palavra para não ofender ninguém. Seu bom humor me encanta. O senhor não tem a menor dúvida, há de ser igualmente capaz de enfrentar alunos inimigos. O Adelmo, tem uma frase que o Freud fala sobre esse trocar a palavra, que eu me esqueci. Ela cabe bem aqui. Que trocar a palavra, né, seria mudar coisa. Agora eu não estou me lembrando, não. Pensei que você se lembrar. Aqui, no sentido de trocar uma palavra... Falho? Aqui ato falho, Mar. Ato falho. Não, é porque eu esqueci, tem muito tempo que nós vemos isso, bem no começo dos estudos. Eu esqueço às vezes. Mas aqui, assim, trocar por um sofisma, né? Sair de uma palavra mais obscena. Sexualidade não é obscenidade nenhuma mais, né? Mas naquele tempo devia ser, né? Caro professor Freud, tenho abandonado hoje todas as obrigações. Então, aqui é Jung, né? Está chegando no final de 1908. Pois minha esposa está prestes a dar à luz, encontro, enfim, um tempo para lhe escrever. De há muito estou para lhe perguntar se prefere fazer sozinho ou em colaboração com Bloller a apresentação da revista, porque vai ser uma revista de 300 páginas, a primeira vez na história da psicanálise, da medicina, né? É dentro da medicina isso, né? Vão sair revistas publicando questões psicológicas ligadas à doença, né? Nós estamos com a revista na mão aqui. Tem um prefácio, tá? É normal que haja um prefácio, cada um, afinal, deve apregoar o que tem, né? Através do prefácio. Gostaria de que me dissesse logo para que eu possa colocar o Bloller a par de suas intenções, que o Bloller, sendo chefe do Burgose, compromete todo mundo, né?
Botar o Broiler como que faz o prefácio. Pensando por alto, ocorreu-me que o senhor desse início à coisa do ponto de vista da psicanálise e Broiler arrematasse do ponto de vista da psicoterapia, tá? Do ponto de vista da análise da mente, Freud, do ponto de vista do tratamento psicoterápico lá do Burgose, né, que é o choque elétrico, essas coisas, o Broiler. O preâmbulo seria assinado pelos dois, tá vendo? Novo método de tratamento mental, pela linguagem, não mais pelo choque. Então, o Broiler, falando da teoria, cada um fazendo o prefácio. O preâmbulo seria assinado pelos dois. À exceção do ensaio de Binswanger, a matéria para o primeiro número será completa. Seu ensaio, primeiro. Então, aí vem os artigos, né? O caso de Abraham, casamento consanguíneo, que viu lá em cima, e esse vai embora aqui. Um monte de ideias, né? E o meu, né, que é a significação do pai no destino do indivíduo, né, um artigo de Jung, né, o meu. Resolvi deixar os resumos para o segundo número, pois quero tornar o primeiro mais interessante para efeito de publicidade, tá vendo? Interesse, então, em criar um impacto, né, no meio médico, publicando. Apesar da utilidade deles, os resumos não ajudariam muito. Calculo que o primeiro número chega a cerca de 250 páginas, o que eu com o segundo daria em torno de 500 páginas, né, que é 2 vezes por ano. Sem dúvida, um volume imponente. Para o segundo número, tem alguns históricos clínicos de demência precoce, na verdade, paranoia. É um termo mais feliz, mas é impossível a gente se fazer entender com o termo paranoia. A essa altura, o senhor já terá recebido o ensaio de Brill, né, que é um judeu alemão que mora nos Estados Unidos. O ensaio que ele escreveu é bom como prova de lealdade, mas ele omitiu o que eu recomendara como interessante e insistiu na objeção por mim feita à Pensilvânia Passival, que ele vai falar. A gente vai ver o comentário. Acho que de uma primeira tentativa se podia esperar algo melhor. Ainda assim, imagina só, você tem um hospital psiquiátrico inteiro de Burgose, do lado do Broiler, né? E tem a cidade de Viena com um monte de pacientes que já foram no Freud. O Freud até aqui tinha publicado Interpretação dos Sonhos, Estudo de Histeria, Caso Dora, publicado... levantou a mão a Márcia? Fala, Márcia. Ou não? Eu lembrei a frase, é porque o Jung estava achando assim, muito forte, né, a sexualidade, né, falar da sexualidade, e estava querendo que usasse um outro termo até. Aí o Freud falou que hoje se troca a palavra, né, amanhã se troca a coisa, que ele não ia trocar. Exatamente. Entrega o objeto inteiro, né, a coisa toda e perde, não fica com nada, porque você cede na palavra, mas não deve ceder na coisa, né, na ideia central, né. Você pode ir trocando as palavras à vontade, mas a ideia original eu não vou trocar, não. Aqui, nesse momento, ele não aceita trocar nem a palavra. Fala. Se troca a palavra, troca-se também o significante, né? O sentido. É isso aí. A ideia. É. Ou aquilo que está, né? Que está associado. Isso aí. Então, ele não quer entregar a coisa aqui está associada à palavra. É isso aí. A sexualidade está associada a uma coisa que é a vida sexual. Como é que chama? A vida sexual dos seres humanos. Acho que de uma primeira tentativa se podia esperar algo melhor. Ainda assim, a sublimação do pai é significativa, que é o artigo de Jung, né? Para os que usam a cabeça, e nada de melhor adiantaria, seja como for, para os que têm a cabeça muito dura. Recebi algumas separatas e uma carta de Morton Príncipe. Os médicos estão preocupados, né? Morton Príncipe é um americano influente, né? Que quer saber assim, vocês vão começar a publicar isso no meio médico, né? A Aurora ainda está por vir, tá? Porque vai encontrar essa resistência do médico, no meio médico. Meu amigo Peterson fez uma palestra sobre a sede da consciência. Onde é que fica na cabeça do ser humano a consciência, né? A sede dela. Fica no corpus striatum, se lhe interessa saber, Jung. Ele leu, né, o Freud? Que nem mesmo o ouvinte mais empedernido foi capaz de aguentar. Soltou uma gargalhada, né? Dizer que o pensamento, a consciência está numa região do cérebro.
O novo ataque de flanco saiu. A medicina vai tentar se defender como pode, né? Morton Prince dizendo, a sede da consciência é aqui, ó. Começou a briga entre eles, né? O livro abissalmente significante, o eu subconsciente, apenas para mostrar quem foi o primeiro a se inteirar do subconsciente. Então, tem um autor aqui, né? Incumbiu a mulher dele de traduzir o livro abissalmente insignificante de Waldstein, chamado Eu. Então, minha esposa, traduz esse livro. Apenas para mostrar quem foi o primeiro a se inteirar do inconsciente. Então, teve outro, né? Um consciente que é de baixo, sub. Está cheio de trivialidades, mesmo que se considera que a publicação é de 1897. No prefácio, Vera Gucci fala da crescente exclusividade da escola freudiana, querendo dizer com isso que deixamos de convidá-lo, né, para nossas reuniões, já que nunca se dignou responder aos convites iniciais. Tem um Monaco aqui, né, também está se tornando conspícuo, fundou uma sociedade de neurologistas em Dubois, para a qual nem o mais ínfimo montanhês da nossa linda terra deixou de ser convidado. Aí começou a espalhar, marcado pela reputação de ser um seguidor de Freud. Frank, né? Toda essa agitação, aí gerou uma agitação, um burburinho, né? Todo mundo falando, querendo publicar, agora até o inconsciente, agora já descobriu que o consciente fica numa base da cabeça, tentando combater o nascimento da psicanálise no meio médico, né? Então, esse é burburinho, que a gente, agitação, vamos para frente. Caro amigo, em 29 de novembro, cara, Freud escrevendo, não, a aurora ainda não rompeu, né? Devemos tomar todo cuidado com nossa modesta lâmpada, né? Que vai iluminando o futuro com a lanterninha. Pois a noite há de ser longa. As coisas que o Senhor leu e para as quais chamou minha atenção, acrescento uma publicação de Steinerthal na série de Roche, O que é histeria? Vale a pena ler. O afortunado autor é de Mecklenburg. Se ele tiver uma camisa, o resto não será problema. Frase número 2. Quem tem uma camisa, com um pouco mais, tem um casaco. Então, se ele tiver uma camisa, daqui a pouco vai ter um casaco. Não é problema nenhum, você já tem uma camisa, já ajuda. Ignorando as circunstâncias pessoais, interpretei do mesmo modo que o senhor a obra de Waldstein, Feragut, já há notícias sobre a sede da consciência me deixou perplexo. Mas, na verdade, estou acostumado a declarações irresponsáveis, né, por parte de meus seguidores. Interessante a frase, ó. Meus seguidores fazem declarações irresponsáveis, né? Não faz muito, a frase também é irônica, né? Porque não é bem um seguidor que escreveu isso, mas é como se fosse um seguidor ao contrário, né? Quer criticar a psicanálise, está seguindo também, né? Porque já que veio escrever a sede da consciência para combater a psicanálise, quem me combate me segue também, né? Tá vendo que interessante, Guilherme? Ó, quem está me combatendo está me seguindo, ó. Declarações irresponsáveis por parte de seguidores que dizem ter encontrado a sede da consciência, né? Que era na Striata, né? E parece aí também que ele está dizendo que um dos seguidores, né, roubou um pouco a ideia dele, porque diante ele fala que soava como se nos 3 ensaios ele nunca tivesse dito uma palavra a respeito. É. O mal entendido, né? Assim, o disse-me disse, começa, se chama gossip, né? Fofoca, começa a espalhar, né? Declarações responsáveis de meus... Não faz muito, um dos meus companheiros de quarta-feira se armou de coragem e leu um estudo sobre a natureza das perversões. Um dos meus seguidores de quarta-feira, ó. Vem aqui, né, nas reuniões. Eles se reuniam para fazer os estudos, né, nas quartas-feiras. Então, um daqueles lá, né, pegou e fez o seguinte: vou escrever sobre a natureza das perversões. Soava como se nos 3 ensaios eu nunca tivesse dito uma palavra a respeito. E nosso amigo Steck o apoiou ainda, né? A essência das perversões, diz ele, é desconhecida e por muito tempo, e por longo tempo, há de assim permanecer desconhecido.
Vejo que os que proclamam erros prestam à humanidade um grande serviço, pois porque incitam os homens a procurar a verdade. Aqui é uma carta privada ao Jung. Esse homem, de quem o Freud fala mal aqui, né, que é um seguidor que reúne com ele às quartas-feiras, não sabe que o Freud está falando isso dele para o Jung, né? Esse livro foi publicado muitos anos depois, né? Então, já rola aqui um ambiente assim imaginário, né? O que que estão falando de mim? Ele falou umas coisas de você que se você soubesse, mas é assim mesmo que é a vida, né? A vida é isso e não tem como escapar disso. Um dos meus companheiros de quarta-feira se armou de coragem e leu um estudo sobre a natureza das perversões. Soava como se meus 3 ensaios nunca tivessem sido publicados ou mudado, né? Vejo que aqueles que proclamam erros, prestam, então eles estão divulgando erros, né? Proclamando erros, eles prestam à humanidade um grande serviço porque incitam os homens a procurar a verdade, já que espalhou uma coisa falsa, né? Aliás, espalhou uma coisa que parece ser verdade até você descobrir que é falso. É a petalogia, então, né? Já os que dizem a verdade são os que maior malefício causam, pois, por isso, levam outros a se opor à verdade. É xiste o tempo todo, tá vendo? Leila, o Freud vai escrevendo como se fosse sob a forma de xiste. Zombando, né? Zombeteiramente. Os que dizem a verdade. Sim. Nesse pedaço aí também está bem claro, né? Que ele está zombando. Os que dizem a verdade são os que maior malefício causam. Por quê? Pois com isso levam os outros a se opor à verdade. Talvez ele estivesse falando dele mesmo, né? Não, é assim, se você fala uma coisa que é verdadeira demais também, você... Ô, Freud, calma aí, né? Aí ele fala assim, a originalidade pode ser, também ser um objetivo na vida. Essa frase aqui, Jairo, essa frase aqui, ó, se você digitar no Google, não há nenhum artigo, só aparece nesse livro do Freud. O Google remete, porque o Google tem um PDF lá registrado, digita essa frase, a maquinaria do Google busca, abre o livro, encontra no meio do livro essa página e devolve o livro. É uma frase tão impactante, né? A originalidade pode também ser um objetivo na vida, né? Você tem o objetivo de perseguir a originalidade, que foi o que o Freud perseguiu a vida inteira, né? O Freud perseguiu alguma coisa impactante que fosse uma novidade, que foi a psicologia dentro da medicina, né? E que essa... Também não pode querer dizer que ele tá, assim, essa busca, né? Porque a gente tenta, né, se buscar, né, se conhecer, né? Mesmo que a gente não vá se conhecer, que está sempre mudando, mas essa busca também pode ser um objetivo, que é buscar a originalidade, quer dizer, separar um pouco, né, aquele outro que tem dentro da gente, né, para a gente compreender um pouco a essência. Pode ser esticado, né, Márcio? A interpretação é elástica, né? Ela é ampla, né? Estaria reforçando a originalidade ao falar sua verdade ou ser sincero. Aí a Leila agora, a Loucos por Literatura, trouxe aqui uma interpretação que está coerente com a frase anterior, né? Os que dizem a verdade, então, criaram uma originalidade, dizendo, eu falei uma coisa que é a verdade original. Causa malefício porque virão combater isso aí, né? Então, aí ele em seguida joga a frase, né? Essa verdade original que criou outros que vieram combater acaba se tornando um objetivo na vida porque vai surgir um oponente. Eu entendi daquela forma porque, assim, parece que foi o que Freud fez a vida inteira, né? Tentar se buscar, né? Desde os 16 anos que ele vai trabalhando em cima disso. Então, eu achei que essa frase seria colocada, e né? até hoje incomoda, né? E até a psicanálise, por ser um método, né? De tratar do desconhecido, daquilo que é ignorado em nós mesmos, isso incomoda até hoje muita gente na área da medicina, né? Da ciência, da psicologia, porque a psicanálise ela não é da ordem do ver.
Ela é da ordem, né, da escuta, do inconsciente, do que se produz em análise, que é singular a cada um. Então, Pois é, assim, essa busca, né, esse autoconhecimento, que é uma originalidade, né, porque se nós somos, né, únicos, né, então se descobrindo, né, seria a originalidade de um ser único, né. e não tem outro método, não existe, né? Não existe outro método, não há. O que pode se dedicar a vida inteira, né. Isso. Eu acho que é isso mesmo, ele sempre foi muito autêntico, né, em tudo que ele fez, ele tinha essa autenticidade, né, de falar aquilo, de colocar aquilo, dessa pureza, né, de ser uma pessoa autêntica, né. Isso aí. Então, ele está falando nessa direção da verdade. Se ele fala, gera oponente, porque você ser original, arriscando a falar algo que é novo, agora falou aqui a palavra autenticidade, né? Boa noite, Felipe. Pela palavra autenticidade, então, é uma maneira de dizer. Boa noite, Cristóvão. Autêntico, então, também tem um caráter de original. Interessante aqui, assim, essa originalidade que ele está falando aqui, ele vai desembocar lá em 1914, na origem do eu na infância, né? Toda essa mania de grandeza que vem falando aqui, que até a Leila disse, quanto mais inflado o ego, pior, né? Assim, ego inflado, ego cheio demais, assim, arrogante também, é uma manifestação de megalomania. E lá no artigo do narcisismo, a palavra megalomania é repetida umas 10 vezes. Ele fala demais sobre megalomania. E ele diz também aquela frase célebre, que essa sim é citada milhares de vezes no Google, em outro lugar, que é o eu, uma unidade como essa que é o eu, né, não vem desde o nascimento do indivíduo. Nenhum bebê chega ao mundo falando eu, né? O eu é uma conquista tardia em torno dos 5 anos, que aí entra o Machado de Assis, como já estudamos várias vezes. Então, ele não, quer dizer, há um inconsciente nessa fala aqui, né? Tem um inconsciente presente, que ele está falando uma coisa que depois ele vai tomar consciência, não que ele volte a essa frase, ele vai para frente, né? Vai descobrindo e vai embora. Um dia eu falei que originalidade, ele não precisa disso, Freud. Mas há uma origem no ser humano do eu lá na infância, né? Que o menino é pai do homem, né? A frase do Machado. Então, aonde é que eu me origino, né? Eu me origino como ser original quando eu sou aquele menininho capetinha que as mães conhecem muito bem, né? Toda mãe aqui que tem uma criança em casa de 5 anos sabe o demoninho que tem para cuidar, né? O bichinho tinhoso, né? Já falei para você não mexer aí, Joãozinho? Dá um tapa na mão dele, ele mexe de novo. Então, esse é o narcisinho pequenininho, né? Toda mãe conhece, e é bom que seja assim, né? Melhor do que ser autista, não é verdade? Então, essa originalidade, que é objetivo na vida, ele vai descobrir lá com 1914, né? O menino é pai do homem, nasce já o futuro adulto, é uma criança, é pai do seu ato, né? Pega escondido, você bota de punição, faz o que você manda e faz errado, não obedece, é o ser humano perfeito, é isso aí, né? Se for obediente demais, é doente, né? Tem que ter, como é que chama? Personalidade própria, né? É bom que tenha, né? Para enfrentar o mundo tem que ter, né? Então, essa originalidade pode ser também um objetivo que... Onde que eu encontro, né? Esse ser original, lá em 1914, ele vai sair dessa história toda aqui e vai dizer assim, a imagem surge lá na infância, quando o vaidoso aparece com uns 4, 5, 6 anos de idade. A menininha assim, imitando a mamãe, com a bolsinha, já quer um batonzinho, mamãe, quer começa, a criancinha e o menininho também. Permito-me defender de suas críticas. O ensaio de Bril julguei-o bastante bom, mas não sei, é claro, quanto do que o senhor recomendou ele omitiu. Então, Jung deve ter recomendado coisas, né? Porque a carta aqui é do Freud, né? Para Jung. Pode ser que ele eliminou coisas.
Agora ele vai começar. Pence Percival, a meu ver, não está nada mal. Arrisquei-me a traduzi-lo do paranoico. A leitura, então. Estou ainda... Quem é que é esse Pence Percival, hein? Voltando aqui, né? Pence, abreviatura de Pensilvânia. O paciente recebera em Zurique, Brill tratara do caso quando no Burgose. Então, o Brill, que faz a ponte aérea, né, na época de navio, né, Nova York, Burgose, estava no Burgose e recebeu um paciente para tratar. Então, o paciente recebeu em Zurique uma carta da ex-namorada, então empregada de uma família de Pittsburgh chamada Toll, Pensilvânia Toll, desempenhou um papel em seu delírio alucinatório. Na análise de Brill, o paciente converte Pensilvânia em Parcival e Toll em Thor, aquele do martelo, né? Durante seu episódio psicótico, o paciente se ajoelhava em prece e constantemente repetia: será que eu sou o Parcival, o tolo mais completo? A questão é essa, então, né? Olha a influência psicológica de uma frase, né? Será que eu sou o idiota completo? No drama musical de Wagner, Parcival é chamado de um tolo mais completo. Isso aí é um problema muito sério. Cadê a loucura, né? É. É se sentir o tolo mais completo, né? Você tá ali, você de repente... Eu sou idiota nessa história toda? É loucura, né? Interessou aqui por causa da paranoia, que é imaginária, né? Arrisquei-me a traduzir do paranoico. A leitura, então, seria: estou ainda amando, que está na Pensilvânia, ainda, aí começa o jogo de palavras, né? Ainda tenho o direito de me identificar com ela? Há, ao que parece, um abandono da heterossexualidade para voltar para uma sexualidade que o impele para o pai. É verdade que ele, o Brill, não interpretou corretamente o significado do pai. Está em jogo entre Freud e Jung a orientação que o Jung dá e a orientação que o Freud dá, e que o Freud deve estar criticando a orientação que o Jung deu ao Brill. Por quê? Porque o Brill vai no Burgose, né? O paciente que o Brill pegou, né, é lá no Burgose, junto com Jung. E Jung vai direcionar para o modo como ele entende. E na revista médica, né, vai aparecer um artigo que o Jung está dizendo, que vai botar o artigo dele, né, que é o significado do pai no destino do indivíduo. Quer dizer o seguinte, né, gente? Começa a aparecer na psicanálise as opiniões pessoais, né? Aí, Rogério, tá vendo? Começa a aparecer as opiniões pessoais. O Jung vai botar um artigo com a significação do pai no destino do indivíduo. É porque também parece que isso era o problema com Jung, né? Não, é assim, você entendeu errado, né, Márcio? Márcio, você entendeu errado. Quer dizer, o Jung entendeu errado. Então, ele entendeu uma coisa e vai para frente, né? Não é que seja maldade, não. Ele entendeu do modo que ele consegue entender, né? E falou com o Brill: Brill, essa namorada aqui, que está aparecendo aqui no Burgose, eu sugiro você escrever o artigo da seguinte maneira: XYZ. O paciente receber em Zurique, né, Brill tratara, né, do caso no Burgose, lá junto com Jung, né? Uma carta da ex-namorada, então empregada na família, e vai essa história aqui: será que eu sou o tolo? Vai derivar para isso, o Freud dizendo aqui, né? É verdade que ele, o Brill, não interpretou corretamente o que significa o pai. Este é o principal personagem do drama. Com a ajuda da doença, que colaborou, né, ele, o paciente, chega a uma obediência tardia para, assim, tornar-se um filho que corresponde ao coração do pai. Osíris e Ísis são, de novo, os pais dele. Aí começou, Osíris e Ísis são um personagem mítico, né? Deificação, mas também a vontade de que o pai tivesse morrido. Aí que entra aqui o Édipo, né? Como banqueiro, ó. E deixando uma herança para ele. Fiquei muito contente em saber que o Senhor se dispôs a enfrentar o complexo do pai.
Então, o complexo do pai era o do Jung, né, não? O que Freud estava dizendo? Não, aqui o Freud está insinuando agora, né? Com isso, Jung, eu estou contente, né, que você está enfrentando a sua dificuldade com o pai, né? Que vai derivar para dificuldade com o pai Freud, né? Tem todo um jogo por trás aqui, né? Mas assim, quando ele diz que o Brill talvez misturou nele, no artigo, ideias de Jung, está insinuando assim, as orientações que você dá, Jung, estão levando o médico Brill, né, a interpretar segundo a sua maneira. Mas será que você, né, aí começa aqui, né? Freud era a Então, é lei. isso que eu estava pensando assim, que é isso mesmo, é como que, né, o psicanalista, né, ele influencia nas decisões, sim, perante aquilo que ele mesmo acredita para ele. Ou que ele interpretou, né, Márcia? Assim, por enquanto, o Jung tem 20 anos a menos que o Freud, né? O Freud entende muito mais já tem 20 anos a mais de pesquisa. O Jung é jovem, né? De qualquer maneira, o que o Jung entendeu da psicanálise que ele está repassando para frente é que é a questão, né? O que você entendeu da teoria até aqui para repassar para frente? Então, fiquei muito contente em saber que o Senhor se dispôs a enfrentar o complexo de pai, ao dizer para o Brill, né, que não interpretou corretamente o significado do pai, tá? Em verdade, que ele, Brill, não interpretou corretamente o que significa um pai numa família. Vamos voltar aqui o caso do Freud lá, né? Que o Freud dizendo, o pai, né? Adelmo, Fala. não sei se teve alguma contribuição que tenha a passagem do Otto Gross, que ele foi internado pelo pai no hospital do Ian. Interessante você É isso? lembrar isso, Rogério. Você bem lembrado, tá? O paciente, Otto Gross, foi internado pelo pai. E outro que também teve interferência do pai foi esse homem lindo, né? Que o pai disse: você seria um ótimo soldado para curar essa beleza, esse jeito efeminado seu. Você vira tenente, que você tem que ser macho lá dentro, né? Então, Freud está por esse lado da interferência, né? E o Jung vai dizer que o pai, o Jung quer malhar o pai, né? Tem complexo do pai, quer dizer que o pai é um fracote, né? Fez tolo, né? E o Freud não é nessa linha de fez tolo, né? Será que eu sou o tolo mais completo? Então tem um jogo de interpretações que também não é fácil, né? Vamos tomar como verdade assim, não é fácil, né? Quer dizer, se eu disser para meu filho para fazer arquitetura que eu acho bom, ele vem me perguntar, ele está jogando para mim uma responsabilidade que depois, pai, foi você que me disse, hein? Então é melhor não falar nada, né? Há um problema sério também na responsabilidade, né? Se você vai ao analista, ele diz para você fazer uma coisa, você faz e dá errado, você que me falou, seu analista, eu pago o cara para você me dizer se está me instruindo errado. Ah, não é você que entende da minha cabeça? Há um problema sério aí, né? Seríssimo. Então, E um problema. a proposta não é, de uma análise, né, não é essa. É, exatamente. Então, esse direcionamento que o Jung dá, o Freud está criticando. Né? O Freud está criticando o direcionamento. Adelmo, Fala, Carmen. será que nesse caso também poderia ser as duas coisas? Por exemplo, cada um ficou para interpretar alguns textos, vamos dizer assim. E nesse caso, o Jung ficou com essa parte. Aí poderia ser também a interpretação que o Jung deu, né, também para o paciente, e É, também, ao mesmo tempo, essa interpretação que ele está fazendo desse volume também, que era dele também, é, responsabilidade dele, que ele ficou de fazer. Talvez fosse as duas coisas, entendeu? Que é, Freud talvez esteja questionando. é. Há um baralho aí, que é um negócio embaralhado, né? É uma torre de Babel, né? Cada um fala uma coisa também, mas é importante a gente salvar disso tudo, assim, por pior que seja o Jung, interpreta equivocado, fica empurrando o pai dele no meio, essa história, ainda é melhor do que choque elétrico, né? Dar surra, dar remédio, injeção. Então, eles estão confundindo na linguagem, ainda é melhor do que o método anterior. Significa dizer,
tem coisa aproveitável. Por isso que o Freud insiste com Jung, né? Que ele trabalha com a linguagem, né? Então, tem ironia, mas tem... Por isso que o Freud não desiste parte do Jung. É melhor através do Jung, dentro do hospital de manicômio, com alguma coisa da associação de palavra, do que o método anterior, né? Tenho grandes esperanças. Interessante que o pai, né, do Otto Gross, que internou, né, a gente até leu, não sei se é verdade, né, que é porque o filho, né, envergonhava ele com as ideias, né, contrárias à política e tal. Então, assim, isso até pouco tempo, né, nesse manicômio aqui de Barbacena, era internado as pessoas, né, que uma filha que engravidasse, né, uma vergonha para o pai, jogava lá, né, né, então, assim, isso não mudou muito, né. Não, não muda, né? A linguagem é o inferno humano a vida inteira, né? Agora não tem um monte de gente que foi lá quebrar Brasília, 8 de janeiro desse ano, empresários sóbrios, né? É isso que eu não entendo. O empresário que tem muito dinheiro, né? Vai detonar a própria vida indo a Brasília, quebrar cadeira de presidente. Agora, a Polícia Federal pegou todo mundo. Quer dizer, você entra num jogo de ilusório, de convencimento psicológico, fazendo psicologia de grupo, né? Que é o movimento da psicologia de grupo, né? Dá aquela euforia toda, vai lá e quebra tudo, tá fazendo a festa. Depois, quando acorda, fala assim, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Tenho grandes esperanças quanto ao volume. Estamos a apenas um mês da data da publicação, tá vendo? Nesse ínterim, lá em 1921, quando Freud publica Psicologia de Grupo, todos os artigos do Freud são decorrentes da experiência que ele vive, né? Ele disfarça, ele sublima, ele esconde. Mas o artigo Psicologia de Grupo é também do próprio grupo psicanalítico, que se formou em torno dele, assim, aquele monte de gente, né? É uma psicologia de grupo que o Freud desloca no artigo de 1921, assim, ele chama o grupo igreja, o grupo exército, os grupos políticos, e vem de Le Bon, que tinha publicado na França um ótimo livro sobre psicologia de grupo, em 1898, acho que foi. Aquele Psicologia das Massas e Análise do Eu? Isso aí. Esse artigo é interessante pensar ele assim, esse próprio grupo aqui do Freud, o próprio grupo do Freud, quer dizer, você vê o Brill escrevendo um artigo, Jung com outro, vão publicar uma revista, brigam entre eles, discutem, divergem. O Freud mantém o interesse porque ele está vendo assim, que está no campo da linguagem, pelo menos. Então, o artigo Psicologia de Grupo, a gente pode compreender ele também como sendo um deslocamento, né, uma abstração, uma sublimação, né, da experiência vivida pelo Freud dentro da psicanálise. Nesse ínterim, assim, eu espero, o destino, mais uma vez, o fez pai, e talvez tenha surgido para o senhor a estrela da qual falou em nosso longo passeio. A transferência das próprias esperanças para um filho é, de certo, um excelente meio de alguém apaziguar seus complexos não resolvidos. Aqui, Loucos por Literatura, que adora trazer a linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Isso aí. Mas olha aqui, a transferência das próprias... Porque o Jung tinha sido pai agora, não foi? A esposa dele grávida, né? Teve o neném, né? É isso mesmo. Então, está misturando tudo aqui. Ele é pai do bebê que nasceu, ele é pai do Brill, que segue as ideias dele, ele é filho do Freud, que segue as ideias de Freud, e eu, pai Freud, de todo mundo aqui, né? O velho pai Freud, né? A transferência das próprias esperanças para um filho, meu filho Jung, esperanças. É, de certo, um excelente meio de alguém apaziguar seus complexos não resolvidos, né? Serve para você, doutor Freud. Como que as frases são... É como aqui o Machado, né? Eu estou incluído no que eu digo, né? Como o Machado faz isso de modo literário, ele Eu se estou safa... incluído ou eu estou implicado? Implicado, incluído, estou envolvido. É porque o Machado, ele se disfarça de personagem e faz assim, Leila, me dá a sua mão aqui, leitor. Vamos entrar no quarto da donzela, como é que chama? A Cecília, que está dormindo. Ela está ali na cama, observe bem. Olha o pezinho dela. Aí o Machado finge tudo isso
e está abrindo a porta do quarto de uma donzela de 15 anos que está lendo. Ela está terminando de ler um livro. Ela não consegue, já é meia-noite, ela não consegue parar de ler porque ela quer ver o fim. Então, o Freud, o Machado, ele faz esse jogo aqui de outra maneira. Ele faz através da ficção literária, né? Fingindo ser um escritor que está conversando com o leitor. Pega na minha mão, Leila, vamos entrar nesse quadro. Aí você pega na mão do escritor, né? Entra no clima. Aqui, isso aí é lá na ficção. Aqui está acontecendo na realidade, tá vendo? A influência, né? Que chama transferência, tá vendo? Amor de transferência, né? Quer dizer, há uma responsabilidade muito grande também da parte do Freud ao delegar ao Jung essa função de filho dele, né? A transferência das próprias esperanças do Freud, minha, né, para você, meu filho Jung, é de certo um excelente meio de alguém apaziguar os seus complexos não resolvidos. Que bom, né? Agora eu sou importante, né? Aí ficou assim, subentendido, né? Porque ele pode estar falando do Jung em relação ao filho, né? Que ele diz que, por enquanto, ainda, né, para o senhor ainda é cedo, porque seu filho acabou de nascer, você não vai compreender isso, né? É. E ele está dizendo dele para o Jung, né? Também, e do Jung para o Brill, né? Porque aqui vai fazer a psicologia de grupo, né? O Freud é o chefe de uma psicologia de grupo, né? O Freud é o líder de uma psicologia de grupo, né? É o pai da psicanálise. Embora para o senhor ainda seja cedo, mande-me logo notícias. Fico, por hora, a presumir que a corajosa mãe esteja bem, né? Aí vai dar aquele banho de ego no Jung, né? A corajosa mãe esteja bem, a sua esposa, Dona Emma Jung, né? Para o marido, ela de fato deve ser mais preciosa que todos os filhos, né, Jung? Tal como o método deve ser mais valorizado que os resultados obtidos pelo método, né? O Freud utiliza a própria psicanálise no meio das cartas para ir metendo mensagens subliminares estilo machadiano, né? Freud joga com ambiguidade. Gostou de ver isso aí, tá vendo? Uma frase dela, né? Então, ele está dizendo... É o discurso do mestre, né? É o discurso do mestre aqui na cara, né, Leila? Tal como o método, ó. Não só não vi, como também nada sobre de senhora, né? De Frau C também, senhorita e senhora C, será provavelmente um osso duro de roer. É claro que é fácil ver o que a aflige, mas a outra parte do problema, fazê-la compreender e aceitar isso, sem dúvida, será difícil. Tão comum isso, você vê o que aflige e não pode fazer nada, né? Um exemplo. Não adianta querer por outro, né? Um exemplo, desde que a carruagem dela quase esmagou uma criança durante um passeio, porque teve um episódio aqui, né? Esse episódio acontece em Casa Velha, não sei se alguém lembra lá, a Cláudia, né? Ela queria ver um desastre para não entrar nele, lá no Machado de Assis. Aqui no Freud a carruagem... Ela queria ver um desastre para compreender o que era um desastre. Né? para não entrar nele, se proteger, né? A carruagem dela quase esmagou uma criança durante um passeio. Ai, meu Deus do céu, quase mata uma criança. Ou desde que ela... Ele já está Ele Ele já está até fazendo análise mesmo, né, aí, tá. da paciente. Está trazendo o comentário dele sobre a paciente. Ou desde que ela inferiu de um grito, né? Uma criança gritou. O que foi isso? Foi nossa carruagem? Quase matou a menina, a criança? Então, de fato, é um grito, né, uma inferência imaginária que seja, que se sente muito infeliz ao andar de carruagem, querendo a todo instante virar-se para ter a certeza de que nada ocorreu. Vai lá ver se aconteceu alguma coisa. Não aconteceu nada, senhora. Vamos para frente. Volta lá que eu quero ver. Vê se tem alguma criança caída. Eu tenho um irmão que ficou paranoico. Ele fez um curso de segurança e disse: aconteceu na cidade não sei aonde que o pai, o motorista, passou por cima de uma criança debaixo do carro. Meu irmão pegou a doença. Aí ele, toda vez que ele vai estacionar o carro, ele olha na frente, olha atrás, deita do lado. Toda vez que ele vai pegar o automóvel em qualquer lugar, ele faz uma vista completa assim.
sentimento de culpa que não quer carregar nunca, de passar por cima de um cachorro, uma criança que foi pegar uma bola debaixo do carro e você saiu, passou por cima, né? Então ele vai falar aqui, né? Quase esmagou uma criança durante um passeio, ou escutou um grito de uma criança e manda o infeliz andar de carruagem, querendo a todo instante virar-se para ter a certeza que nada aconteceu. Eu gostaria de desistir de vez do transporte, eu não quero mais andar de carro. Vamos, senhora, não vai acontecer não, eu não quero não, vou a pé, vou de ônibus, me leva no colo. Em ajuntamentos, tem medo de dar encontrões nos outros. Ó, desenvolveu uma psicose aqui, né? Tudo isso é muito simples. Aí Freud vai entrar com a linguagem dele. Ela é um homem, na fantasia dela, que guia para diante, para trás e gera uma criança. O ato de empurrar significa que ela mesma empurraria violentamente. É um homem porque precisa de um homem, mas não quer arranjar um e, em vez disso, se identifica com um homem. Aqui o louco parece o Freud, né? A doença começou quando descobriu que uma epidimitite tinha deixado o marido impotente, e por aí vai. Tudo está claro, tão claro que é de arrepiar os cabelos. Não obstante, a terapia produz resultado muito satisfatório. De noite, ela se prende com alfinetes para tornar os genitais inacessíveis. O senhor pode imaginar quão acessível é intelectualmente. Conheço o livro de Roots sobre as fantasias da música. Não é o anunciado livro dos sonhos. Estou disposto a escrever o preâmbulo se o senhor acha que é preciso. Eu mesmo não tenho vontade. Parece-me que esse Yearbook, que realmente oferece algo novo e encontra justificação no próprio índice, não está sujeito às mesmas exigências de mais uma simples revista de psiquiatria e doenças nervosas, que artificialmente tem de apresentar um programa no primeiro número. Então, ele não queria uma revista mais que publicasse só doenças, né? Realmente oferece algo novo do ponto de vista da interpretação. Então, ele está lendo um caso aqui, né? Eu não sei se é um caso que ele leu, que vai sair na revista, ou se é um caso que o Freud interpreta dessa maneira, né? Não diz aqui. Se esse caso... Eu acredito, pelo que ele escreve, que seja um caso mesmo, né? Porque Freud, ele parece estar analisando mesmo, né? Aí, no final, ele diz, eu não tenho vontade de escrever, estou exausto, estou cansado, eu tenho muita coisa. Entendi, mas para mim não ficou claro, Carmen. Você acabou de falar aí, mas eu já tinha lido, estou lendo aqui agora, né? Tudo está tão claro que é de arrepiar os cabelos, porque ele também está criticando erros de interpretação, como ele disse aqui em cima, né? Tem gente interpretando a psicanálise. Meus companheiros de quarta-feira arrumou um coragem. Ele está começando a criticar quem pega a teoria dele e sai inventando. Até um certo ponto faz sentido, né? Que ela ficou com medo de matar uma criança. Ele está criticando aqui o método, né? Estão aplicando o método e derivando de uma maneira que talvez ele não interpretasse assim para essa doente, se fosse ele o médico que estivesse atendendo essa mulher, né? Que alguém fala no meio do tratamento aqui que ela quer ser um homem, a mulher, né? Tudo isso é muito simples, ó. Ela é um homem. Não tenho muita certeza se é o Freud que atendeu e comenta isso ou se ele está lendo o que vai sair na revista, né? E ao mesmo tempo ele está dizendo assim, esse artbook que realmente oferece algo novo, né? É um problema, né? Traz uma teoria de interpretação, porque a interpretação é exageradamente subjetiva, né? Você vai dizer que isso é porque ela quer ser um homem? Que ela tem esse medo, então ela queria dirigir igual um homem, que se atropelar não tem problema nenhum? Vai saber, né? E se é um medo, né? Se é uma fobia, né? Na verdade, pelo que eu entendi, ele diz que, analisando, ela dá a entender que ela se vê como se fosse, né? Ele falando como se ela estivesse se colocando como tal, através do inconsciente que ele percebe, entendeu? Pelo que eu entendi.
Então, é o inconsciente que, através da leitura, da análise que ele faz, ele percebe essa singularidade dessa ai, enrolei a língua, que ela se manifesta dessa forma, entendeu? Como se fosse tal, né? Bom, aí está a interpretação, tá vendo? Você, né? A interpretação, assim, eu não vejo como tirar essa interpretação daqui, né? Porque, um exemplo, desde que a carruagem dela quase esmagou uma criança durante um passeio, infeliz de andar de carruagem, que a todo instante virasse para ter certeza que nada ocorreu, gostaria de desistir de vez do transporte. Em ajuntamentos, tem medo de dar encontrões nos outros. Até aqui, então, é a doença psicológica que uma pessoa pegou com medo de atropelar. Parece, Adelma, assim, porque ele diz que na fantasia dela, né, ele fala, né, tudo isso é muito simples. Ela é um homem, na fantasia dela, que guia para adiante, porque, Mas quem assim, está o marido dizendo ficou... isso, Márcio? Quem está dizendo Hein? isso? Tudo isso é muito simples. Ela é um homem na fantasia dela, que guia, ele está lendo e dizendo, alguém escreveu e simplificou demais, ou eu que estou trazendo um caso clínico, ele está atendendo uma paciente assim? Não vi também nada sobre a Fraulein. Será provavelmente um osso duro de roer. É claro que é fácil ver o que a aflige, mas a outra parte do problema, fazer ela compreender e aceitar, que seria a ideia de que ela então é um homem, vou te falar, hein? É porque, assim, eu entendi A que o ideia, marido impotente, ela precisava, né, ela criou essa fantasia de que quem guiava era ela. Como é fácil entender, né? Sinceramente, sim, eu tenho dificuldade de entender. Se tem gente aqui que tem essa facilidade toda, eu vou bater, né? Sinceramente, como é fácil eu entender. acho, eu acho também isso, porque assim, ela tem que se assumir no lugar dele, já que ele não o é aquilo, entende? Tá faltando, vamos dizer, o faro que ele tem, que automaticamente é como se não tivesse, pela própria impotência. É. Mas onde é que está o homem aqui que não tem potência? Falou Desculpa, aí, não é impotência, impotência é a impossibilidade de gerar, desculpa. que aí É diz que um quando... homem porque precisa de um homem, mas não quer arranjar um, e em vez disso se identifica um homem, né? Ela é um homem porque precisa de um homem, mas ela também não quer arranjar um homem, e em vez disso ela vira um homem que ela gostaria de arranjar. É um rolo só, né? Se estão vendo facilidade de interpretar isso aqui, eu Não, prefiro. o negócio, Adelma, é que daí para frente fala assim, a doença começou quando descobriu que um epididimite tinha deixado o marido impotente. É exatamente isso. É. Ele ficou impotente, ele estava E por aí impotente. vai, ó, e por aí vai. Tudo isso está claro, tão claro que é de arrepiar os cabelos, né? Mas, bom, não obstante, não obstante, a terapia produz resultados muito insatisfatórios. É porque, assim, a gente não trabalhar com a dúvida, a gente faz justamente o que não deve ser feito, né? Que é você empurrar interpretações para cima do paciente, né? Ou o que o Lacan vai dizer isso aqui na psicanálise atual? Silêncio total, não fala nada para o paciente, porque se você for dizer essas coisas, que o Freud está falando assim, o difícil é fazer ele aceitar isso, né? O Lacan vai abrir mão, Na inclusive, de... verdade, a gente está conversando, interpretando aqui. Para o É, paciente, a gente não poderia falar dessa forma, é lógico, é, né? Eu acredito que teria que deixar ela mesma, visto que ela mesma teria que estar se colocando, ela iria falar, né? por esse Porque chega um caminho. momento que ela vai falar, a gente tem que deixar ela e a gente vai, através dessa escuta, com É, certeza ela vai chegar lá. É uhum, que a gente está interpretando aqui a gente em grupo só, né? A gente está é. conversando. Isso aí, quer dizer, botar essa interpretação, se a paciente vai chegar lá, que o marido, porque é fácil também dizer, meu marido não faz filho porque ele é um incapaz, né? Aí transfiro para ele e não sou eu mais. É a luta da vida, né? Conheço o livro de Roots, aqui vai, então, já lemos, né? Outra solução seria dar o artigo programático, no fim aí vai sugerir como é que vai fechar o livro. Estou pronto a acreditar que a agitação contra o Senhor não o afeta. De toda essa hostilidade, podemos deduzir que a impressão que causamos é muito mais forte do que imagináramos. De toda essa hostilidade,
vamos concluir que estamos causando um impacto, né, tão grande com essas interpretações desse tipo, né? Quer dizer, a doença é isso, então? Os médicos, né, antes consideravam a doença outra coisa, né? A fobia, que acabou de lembrar a Leila, assim, que antes era tratada de uma maneira, é tudo simbólico, né? Então, Freud está dizendo aqui, né, que a hostilidade, podemos deduzir que a impressão que causamos, né, que gera tanta hostilidade, é muito mais forte do que aquilo que a gente imaginou lá atrás. Moral. Então, Burgos e 3 de dezembro vão terminar o ano, né? Caro professor Freud, muito obrigado pelo telegrama de felicitação. O senhor pode imaginar nossa alegria. O parto foi normal, a mãe e o filho vão indo bem. Pena que não mais sejamos camponeses, pois se assim fosse, me caberia exclamar: agora que tenho um filho, posso partir em paz. Se fosse camponês, tinham para pegar na enxada lá e cuidar da fazenda, né? Muito mais se poderia dizer sobre esse tema de complexos. No que tange Abril, minha oposição não quer dizer que eu considere até Pensilvana, lembra pênis, né, para facilitar mais o mundo da psicanálise, né? Pensilvana, Passival, que eu considere Pensilvânia Passival impossível. Concordo em teoria com isso, mas na prática penso que é inoportuno apresentar paralelos tão inconclusivos para o leigo no trabalho de um principiante. Aqui é a carta de Jung, né? Na véspera da explosão do delírio, o paciente visitou a mulher de um grande amigo, um homem que há muito tempo se encontrava no hospício. E a mulher, ao que parece, não foi de todo indiferente. Ainda em companhia dela, leu uma carta que há pouco ela recebeu do marido e que nele causou forte impressão. Daí foi ter a uma taberna e manteve com um estranho uma violenta discussão sobre a religião católica. E depois ainda houve outra coisa que me trouxe à lembrança a magia do amor de Passival, ou algo do gênero. Infelizmente, os detalhes me escapam no momento. Tudo se encaixava muito bem e aconselhei Bril a não deixar isso de fora. Já a essa altura, conheço minha impertinência, que é o complexo de pai, né, que falou lá em cima, né? Mas sempre fico feliz quando o senhor a assinala. Então, aqui, ele recua, dizendo que foi impertinente. Não seria bom ele ter falado aquilo, né? Impertinente. Então, o senhor Freud, né, fico feliz que você tenha mostrado que eu não devia ter falado isso pro Bril, né? Com Abraham, por exemplo, eis que agora prevalece um ajustamento bem razoável. Eu tinha conflito com Abraham, né? Agora está melhor com Abraham. Vou tratar de conseguir logo o livro sobre histeria que mencionou na série de Rock. É preciso ver de quando em quando se os corvos ainda estão voando ao redor da montanha, que é uma metáfora para dizer alusão a uma lenda germânica. O imperador Frederico Barbarroxa 1190, dorme dentro da montanha de Christhauser, na Turíngia, onde há de ficar até que lhe chegue o tempo de sair e restaurar a velha glória do império. De 100 em 100 anos, é uma fábula, né? De 100 em 100 anos envia um anão para ver se os corvos ainda estão voando ao redor da montanha. Se assim for, o imperador deve esperar mais 100 anos. A lenda foi registrada pelos irmãos Grimm, né? 1816, e popularizou-se através de um poema de Rickert, Barbarroxa, escrito logo depois. Então ele vai trazer aqui a frase, né, dos corvos ainda estão voando ao redor da montanha, porque é preciso ver de quando em quando, sair da toca, então, né, para ver se tem gente publicando, né, a metáfora para esse livro de histeria, né? O novo corvo está voando a montanha, né? Vamos ler para ver o que estão publicando. Mesmo que não seja nenhuma maravilha, meu ensaio sobre o complexo de pai, acredito, é um trabalho decente. Espero que lá no artigo do Narcisismo, 1914, o Freud vai cair de porrete em cima desse pai aqui, complexo do Jung, tá?
Porque quando rompe, né, os dois, aí o Freud fica livre para dizer assim, não aguentava mais falar dessa merda, desse complexo. Complexo de Electra. Complexo de, aqui é o complexo, Jung chama complexo de pai, né? Mesmo que não seja nenhuma maravilha, meu ensaio sobre o complexo de pai, acredito, é um trabalho decente. Espero que lhe agrade. A felicidade dele, a fidelidade dele, né? Então ele vai dizer ainda que é fiel à causa, né? O complexo de pai que eu publiquei é fiel à nossa causa psicanalítica. Seja como for, não deixa nada a desejar. Agora que... Ô, Roberto, chegou aqui no tempo de bater o ponto, tem 10 para 10. Dá para você assinar para receber o certificado, né? No final do curso, vai ganhar o diploma de doutor aqui em psicanálise, tá? Boa noite. A fidelidade dele à causa, né, do complexo de pai, seja como for, não deixa nada a desejar. Agora que interiormente cada vez me desligo mais do meu modo anterior de existência, começo a perceber como a clínica e o ambiente que aí reina têm restringido minha liberdade intelectual. Aqui, porque é o seguinte, como diz lá em cima o Freud, é impossível mudar o outro, né? Aqui o Jung vem sempre reafirmar um pouco que ele não abre mão, né? Ele usa uma linguagem meio enrolada. Se a gente for analisar aqui, a Carmen continua aí? Saiu? Eu estava acompanhando. A Carmen continua. Ô, Carmen, aqui na nossa leitura a gente também analisa o Freud, tá? E o Jung, né? Como analistas que somos, né? Analistas comentando, né? Agora que interiormente, cada vez me desligo mais do meu modo anterior de existência, deixo de ser o Jung que eu era. Começa a perceber como a clínica, entre aspas, né? Aqui seria uma clínica entre aspas, né? Que está zombando, né? Que o Freud tem a mania de analisar, ele vai dizer depois, né? O Freud analisava a gente enquanto conversava com a gente. A clínica e o ambiente que aí reina tem restringido minha liberdade intelectual. Parece que o Freud, o Jung, está dando uma patada no Freud. Mas também parece que a clínica, lá onde ele trabalha, que é o Burgose, onde só tem doente mental, né? Também restringe a liberdade intelectual dele de... A gente não sabe, tá vendo? Tornei-me consideravelmente mais flexível, assim, um estímulo maior para meus alunos. O resultado é que a análise das mentes precoces está fazendo progresso. Isso que ele quer dizer. Temos agora na mira outro caso fantástico. Parece ser enorme. Nos homens, o papel que toca a homossexualidade. Desisti naturalmente da ideia de um preâmbulo para o Yearbook. Não há, de fato, necessidade de fazer o preâmbulo. Bloiler também não faz questão, felizmente o conteúdo parece perceber que é inútil ir contra o pai e que essas diferenças no pensar será... Isso aí. Mais ou menos por isso também, concordo. Ele está percebendo que não adianta... Adelmo, eu Fala, acho que nessa época, né, foi bem difícil, né, porque a gente percebe, né, através das cartas, né, assim, eu não acompanhei os outros, né, no início, né, os outros dias, né, de estudo, mas a gente percebe através de, assim, da leitura das cartas de Freud, né, e mostrando aí, né, o Jung e tudo, como é difícil, né, cada um está posto em um local, às vezes até em região diferente, cidade diferente, país diferente, e aí Freud, ele fica com essa supervisão geral, mas ele também dá, né, assim, a responsabilidade para cada um, e aquilo que você falou, às vezes a pessoa, né, ele vai estar interpretando de cada um da sua maneira algumas coisas, né, e Freud, ele já tem aquilo na mente dele, né, já intrínseca ali, né, então ele vai estar dizendo que os pontos dele, o que ele quer, o que ele não quer, o que é, o que não é, e mesmo também dos estudos, das práticas, da clínica, né, dos livros, tudo. Então, assim, eles têm que se organizar para também ouvir aquela palavra, né, última ali de Freud, né?
Então, de qualquer jeito, eu acho que foi bem difícil, né? E eu acho que o Jung, ele quis dizer nesse momento, olha, eu aprendi muito, né, daquela forma dele, né? Eu aprendi muito, eu sou grato, tudo, né? Mas para mim ainda é difícil, entendeu? Para mim tá difícil ainda, né? Para por me aí. colocar a minha essência ali, né? Para me mostrar alguma coisa. Então, assim, eu acho que aí ficou essas questões assim inacabada, né? Porque lá na frente ele vai pôr isso, né? Não, a minha essência é X. Freud vai dizer, infelizmente, não é bem essa que, né, esse estudo, isso, não é essa a minha ideia, ou não é esse exatamente a psicanálise, né? Sei lá como cada... Então, assim, é bem complexo. Eu acho que foi bem difícil para eles também, né? Não é fácil, né? Assim, a gente analisando, né, assim, hoje, né, tem muita coisa, né, assim, dentro de tudo isso, né? Mas é até interessante, é até bonito de se ver, né? Isso se formar de alguma forma, né? A psicanálise chegar até, né? E vai continuar isso por muito tempo, né? Porque ainda tem muito, tem aquela interpretação que a gente vai mudando com o passar, né? Tem a parte clássica que a gente vai ficar para sempre, que nunca vai se morrer, né? Que é todo esse potencial, essa coisa bonita que veio, né, de Freud e de outros ali, mas a gente vai se interpretando, outros vai surgindo e vai mudando alguns contextos, não deixando, é lógico, a essência, não é? A essência, a interpretação é sempre uma tragédia, né? Porque a gente interpreta uma coisa, aí outro interpreta outra. Há um ganho enorme quando vem para a Torre de Babel, que é a linguagem, é uma coisa da Bíblia ainda, né? Então é difícil entender a língua do outro, mas há um ganho quando você deixa de fazer sintoma no corpo. O sintoma é uma falsa ligação, diz o Freud, né? Você interpretou errado, tomou um choque, aí vai ver. Ah, é? Quer dizer que eu tinha entendido errado? Não é tudo isso não, rapaz. Então você relaxa, diminui, né? Basicamente, a gente fez um bom livro aqui, Carmen. Eu até botei meu telefone aí, que eu não me lembro em qual grupo que você pegou o link, se está no nosso grupo, porque como espalhou, né, eu perdi o controle. Eu botei o telefone, se depois você quiser o link para os demais YouTube anteriores, artigos também que a gente vai distribuindo, eu botei o meu número aí para entrar em contato e continuar os estudos, né? A gente está lendo sobre a lógica do narcisismo, que como cada ser humano é um narciso que interpreta o mundo de maneira única e diferente, é impossível que duas pessoas interpretem igual, a não ser a matemática, né? Se você botar uma laranja na mão, a pessoa dizer que é uma maçã, que é uma banana, aí tá zombaria, né? Dê uma nota de R$ 2 ou de R$ 10, ela disser que é 50, então a divergência, no caso da objetividade seca, não deve existir, não. Agora, com relação ao amor, se o seu namorado vai ser bom ou não, se você deve ou não continuar o seu curso, o emprego que você está aí, todo um mundo subjetivo, que é melhor, né? Se você quer interferir com a vida do outro, você vai depois pagar a responsabilidade, é isso. Então, direcionar a vida do outro é uma responsabilidade que eu não quero ter nunca, né? Nunca vou querer escutar, Delmo, o que você me falou? Meu filho, se você tomou para você, não me vem dizer que foi porque eu disse, que eu não, né? Você pode até ler um texto e tomar e depois vir culpar quem escreveu, né? Existe isso também, né? For denunciar o escritor terrorista porque eu publiquei um texto. Você tem problema para ler, né, rapaz? Explodiu o shopping, quer dizer, você também vai testar a linguagem onde você vê se a pessoa sabe ler. É diferente, né? Os textinhos eu comecei a publicar em 1914. Eu nunca mexi com literatura, né? Eu sou engenheiro civil, não entendo nada de linguagem, menos ainda de psicanálise e filosofia, nunca entendi nada disso. Eu achei muito curioso quando entrou Moro contra Dilma, derrubando, aí depois usaram o Cunha para derrubar a Dilma, aplicar um golpe, depois derrubaram o Cunha, aí fizeram, Renan Calheiros sumiu. Eu fiquei de fora olhando assim, será que então o ser humano não sabe ler? Aqui na UFES, uns 60% dos nossos professores doutorado, né, e ganharam quadro branco, computadores, botaram ar-condicionado na UFES, papel higiênico não tinha. O governo Dilma, do PT, fez uma coisa boa. Daí a pouco,
Adelmo, você não acredita no que eu vou te falar. Aqui na UFS, 60% dos professores estão a favor do fora Dilma. Mas não é gente de doutorado? Não ganharam benefício? Não estão, quando tinha Fernando Henrique, eles não ficaram 8 anos sem reajuste? Mas parece que a linguagem fez a cabeça deles, porque aquele tubo de petrodólares atrás do William Bonner, 2 anos bombardeando, acabou que acreditaram mesmo. Aí que eu comecei com meus textinhos. É impossível, né? Você viver num mundo em que a pessoa lê uma frase, que é uma imagem, né? Uma frase forma imagem na mente. Então a Dilma é ladra, né? O PT é corrupto, como se nunca tivesse existido. Veio o paladino para combater a corrupção, chamado Sérgio Moro. Vocês estão acreditando nisso? Tem gente acreditando. Pois é, acreditaram. Olha o mistério da linguagem, Leila. É um mistério a linguagem, né? Então faz sintoma por isso, né? Porque acredita. Não, você vai acreditar nisso, gente? E Bolsonaro, acabamos tendo Bolsonaro como presidente. Vou te falar, hein? Assim, a gente não suicida porque a gente tem que segurar na realidade, né, Rogério? E você ter como seu representante no Brasil o Bolsonaro é o meu presidente, depois pergunto por que a pessoa enlouquece, né? E aí você volta para aquele texto que você falou, né? Associa a psicologia das massas e a análise do eu. Fala sobre isso aí também, que você está falando. Então, nós estamos reinando no campo da linguagem, onde a interpretação é o inferno, né? A gente vê hoje uma luta enorme para a gente manter as relações, até de amigo, né? E a gente está lendo na Construção da Psicanálise, que foi o texto que a gente está usando para chamar, assim, melhor você estudar conceitos prontos, para você sair dando aula de psicanálise. Também serve para atender um paciente, tem um diploma, você pega uma pessoa desesperada, gosta dos pacientes que chegam aqui, que eles narram, né? Mulher que tem medo aqui agora da carroça, medo de tudo porque escutou um grito de criança. Ela precisa conversar com um psicólogo até recuperar uma estabilidade. É bom ter o curso de psicologia. Então até aí vai, né? Agora, quando a gente está avançando um pouco mais para compreender como é que é a construção do conceito da psicologia e dos conceitos psicanalíticos, a gente vê que os próprios construtores têm divergência entre eles. Isso que é o bom. Que a gente deixa de ter uma verdade sólida, né? O próprio psicólogo também tem dúvidas sobre a condução do tratamento. Tá? Então, a gente tem que navegar nessa direção. Você não pode ter certeza do que está dizendo, senão você confunde, né? É isso, é aquilo, a interpretação, então X é Y, Y é Z, você vai para frente como se fosse certo, né? Aí volta em Bolsonaro. Então, a gente vai dar para o encerrado hoje, 22 horas, a gente continua a leitura, está mais ou menos no meio do livro, né? Carta número 120, estão chegando aqui 120, né? É 250 cartas, então quase na metade do livro. Daqui a pouco a gente chega ao fim de um trajeto que vem perseguindo a psicanálise no processo de construção dela dentro das dúvidas dos que estão construindo. Dessa relação com Jung, o Freud vai derivar o artigo chamado Narcisismo, que é justamente isso, né? Interpretar, lá no final da vida, o Freud publica assim, psicanalizar é impossível, né? Psicanalizar o outro é impossível, né? Em 1917, ele publica, há uma dificuldade no caminho da psicanálise. E essa dificuldade justamente é porque a interpretação é isso aí. A interpretação é sempre subjetiva. O Freud vai tentar insistir tanto com o Jung para depois recuar e dizer assim, o Jung tem uma certa razão quando diz que aquela demência precoce onde vai cair o ser humano comum, né, é um problema de linguagem. Então, vamos deixar aqui para 359, né? Então errei. Então nós estamos um terço do livro, né? Um terço. Página 230, o livro tem 600, é um terço. 600 páginas, 230 é por aí, um terço. Falta mais 2 terços, Andamos são 13 encontros, então com mais 26 deve chegar a 39, né, para terminar o livro. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Márcio. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa Obrigado. noite. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Boa noite, Jairo. Boa noite, Rogério.
Faltou os comentários, né? Mas boa noite, Roberto. Feliz Dia dos Pais. Tá? Obrigado, Roberto. Valeu, camarada. Valeu, Lucas. Vou desligando, tá bom? A gente continua semana que vem.